Chama como a calmaria. Todos os nossos dias escritos no teu livro, Senhor. Tu tens uma história com cada um de nós. Tu tens propósito com cada um de nós. Executa, cumpre. Faça como tu queres. Faça como o Senhor quiser, Jesus. Oh Deus, é tão precioso estar na tua presença. É tão maravilhoso poder te adorar. É tão precioso poder exaltar o teu santo nome. Oh Deus, tu és fiel, tu és maravilhoso. Nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor disse que ia fazer. Oh, descansamos em Ti, Senhor. Descansamos em Ti, Senhor. Deus fiel, aleluia. Tu és o Deus que tem as promessas, tem o sim. Tu és o Deus que cumpre cada uma das suas palavras, Senhor. Glória, glória, glória. Em Ti tem o sim, o amém. Tu és fiel, mesmo sendo infiel, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Ah, descansamos em Ti, onipotente. Descansamos em Ti. Louvado seja o Teu nome. Dê um aplauso a Ele. Um aplauso ao Rei dos Reis. Vamos sentar, por favor. Por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia. O profeta Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você acredite, por favor. Eu estava pensando nessa música Deus de Aliança, que o Fábio Ventura era tocando. Eu quero dizer para você que Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E aqui o profeta Isaías diz que a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu perguntar algo para você. Deus já disse alguma coisa a respeito da sua vida? Alguma palavra de Deus já saiu da boca dele referente à tua vida? Porque o que o profeta está dizendo é que assim a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas vai cumprir o propósito que foi designado. E eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, cada palavra de Deus que sair da boca dele a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito da igreja, a respeito de você, Deus vai prosperar e cumprir aquilo que Ele mesmo falou. Às vezes parece que as palavras estão voando aí no ar. Parece que a coisa está meio adormecida. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Se foi Ele que falou, ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar vazia. E ela vai prosperar naquilo que Ele mesmo a designou. Louvado seja o nome do Rei da Glória.
Eu estou muito feliz. Ontem eu estive falando, está contando o pastor de Clã ali, numa reunião, o pastor de Clã da Câmara Comunal, e às vezes nós olhamos para pessoas e nós falamos assim, parece que isso aqui não tem jeito. Nunca pense assim, nós pensamos, né? Só eu penso assim. Você olha bem assim, rapaz. Eu aprendi um ditado popular que é mentiroso. Diz que pau que nasce torto morre torto. Isso é mentira, porque o carpinteiro de Nazaré sabe endireitar. Amém? Então, se olha para algumas pessoas, você vê um caso perdido, mas não é. Jesus trabalha. E ontem eu estava pregando na Bahia, via Skype, e quero dizer que em breve, nós vamos fazer um culto com Skype para Moçambique. Hoje o pastor de Moçambique me ligou e disse, Raios, pastor José, português de Portugal. E ele começou a falar comigo e disse, já estou correndo atrás daquilo, porque graças a Deus eu consegui achar um banco, e já enviei o dinheiro, já chegou o dinheiro, ele já comprou o celular, e agora eles têm um celular que pode fazer Skype. Nós vamos juntar todos os pastores moçambicanos, e vamos ministrar a palavra de Deus para eles via internet, já marcamos mais ou menos um dia, o fuso horário, 7 horas de diferença, 6 horas, sei lá. Mas uma coisa é certa, eles estão muito afim de Jesus. E ele falou para mim hoje, pastor, eu consegui já. Amanhã eu estou fazer um teste com o Skype, vamos ver se dá certo. E vai me ligar, só que eles estão meio sem noção. Porque não é vocês que estão ali com ele, mas sou eu. Imagina 5 horas da manhã, eu acordei, está lá o homem na minha tela, 5 horas da manhã, porque ele achou que já era dia aqui. E eu falei, irmão, se liga agora, velho. 5 horas da manhã eu estou dormindo, irmão. Jesus está falando de missões. Para outros não. Tem uns que já levantam essa hora, né? Não, desculpa, cada um vai me chamar. Não, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu levanto cedo também, mas não 5 horas da manhã. Mas enfim, eu estava falando que a Bahia ontem. Tem um menino lá, está contando aqui para os irmãos, ele tem 14 anos ou 13. Esse menino sofreu um trauma muito grande na casa dele. Ele chegou, quase ver o pai, quase ver o pai matar a mãe. O pai se separou, a mãe veio para São Paulo, um negócio meio doido, e ele ficou período de revolta, ia na igreja, mas não queria nada com Deus, e ele se olhava a boca suja que doía, falava palavrão demais, revoltado, meio esquisito, não. Ele só veio jogar bola, mas o resto era meio esquisito. E eu, quando acabou o culto da Bahia, eu falei, Nadson, beleza, cara? Ele falou, beleza, tal, falando uma coisa com ele. Quando acabou o culto, ele escreveu uma mensagem, e ele falou assim, quero dizer uma coisa para você. Eu estava esse tempo todo, fiz um monte de coisa errada, um monte de besteira, mas esse tempo todo eu estava indo para minha mãe, para que minha mãe voltasse para ficar pertinho aqui na Bahia. E aí, eu quero dizer para você que Jesus ouviu minhas orações. E a minha mãe está de volta aqui comigo, tem 13 anos. E ele falou assim, eu quero dizer a você que eu fiz muita coisa errada, mas eu entendi que Jesus é o único caminho. Eu quero dizer para você que eu estou firme com ele. E não troco ele com mais nada. Não largo ele com mais nada. Quer dizer para você, conte comigo aqui na obra. Quiser me colocar na escala, está folgado já. Quiser me colocar na escala, pode me colocar. Mas uma coisa é certa, Jesus está convertendo os adolescentes daquele povoado. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida está acontecendo. Porque Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Faz 3 anos quase que nós estamos semeando a palavra de Deus lá. E um por um está sendo alcançado pelo Evangelho. E quando o Evangelho chega, as cadeias se quebram, as vidas são transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar nesse palco aqui que essa palavra vai prosperar e aquele povoado vai experimentar o maior avivamento já visto aqui na região, para a honra do nome do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba, a palavra de Deus não volta vazia na sua vida e vai prosperar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha avisado que eu não ia falar não no começo. Eu acreditei, por isso que eu entrei. Mas, um pouquinho antes de ele chegar aqui e começar a falar, no fim daquela música, uma palavra ecoou no meu ouvido. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Aí ele vem e diz essas coisas. Acho que é de Deus, hein? Eu estou aqui para dizer que tudo aquilo que você puser a mão, o Senhor fará prosperar.
crente é movido pela palavra de Deus e pela fé que ele põe na palavra de Deus. Eu vou ler duas ou três passagens só para configurar esse quadro todo, para que você possa aumentar a sua fé nesta palavra. Eu vou repetir o texto que ele leu em Jeremias. Desculpe, Isaías, que Jeremias sou eu. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quero dizer para vocês, em nome de que a palavra que o Senhor põe no meu coração hoje é prosperará. E eu lembro de José, que onde punha a mão, aquilo prosperava. E eu lembro de Daniel, que onde punha a mão, aquilo prosperava. E eu tenho no meu texto, Jeremias, sim, 17:8, pois ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, que é um sinônimo de prosperará. E o texto básico que eu tinha ouvido ali, quando pensei nisso, era Salmos, capítulo 1, verso 3, a parte final. A minha tradução diz assim, mas eu sei que deve ter uma tradução que diz diferente. Eu vou falar o que está escrito aqui, depois eu vou falar o que eu tenho no ouvido. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que eu tenho no ouvido é, e tudo que ele faz, e tudo que ele fizer prosperará. Não sei se alguém tem essa tradução, prosperará. Hein? Vai dar fruto. É como está em Jeremias. É o homem que é descrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores, antes o seu prazer. Diga prazer. Não é obrigação. É gosto. Sabe quando você faz aquilo que você gosta? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. O entendimento bíblico, para esse contexto do Salmo, lei do Senhor é a palavra de Deus, é o conjunto dela. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, prosperará. Sabe por que vai prosperar? Porque fazemos em Cristo. Ele é vencedor. Ele é perfeito. Aleluia. Firme-se nele. E tudo que você puser a mão para fazer, faça em nome do Senhor. Se você vai fazer uma coisa que você não pode pôr o Senhor no meio, pare de fazer e não faça. Mas confia, confia, confia. Em nome de Jesus. Quero declarar, a ênfase é esta. O Senhor quer fazer aqui que aquilo que você ponha a mão prospere. O que você puser a mão vai prosperar. Se não tem prosperado no passado, o Senhor muda. O que você puser a mão vai para frente. O Senhor fez isso com a minha vida. Você vai falar, você nem é tão rico, não é para enriquecer. Você vai falar, não, você tem muitos problemas. Não é para ficar em cima de problemas. Mas onde o Senhor mandou semear o serviço dele, a obra dele, o Senhor fez alguma coisa ali. Eu louvo o Senhor por isso. Você também vai prosperar. Tudo que você botar a mão para fazer em Cristo vai prosperar. Eu estou dando essa ênfase. Me dá vontade de chamar vocês para ficar de pé, receba, prospere, receba, prospere, mas eu não preciso. Se você simplesmente atender essa palavra e cumpri-la, e andar nela, andar Cristo em você, põe Ele em movimento. Você sabe, Cristo em vós é a esperança da terra. Agora, então se mexa, para que Ele possa percorrer os caminhos, para que Ele possa percorrer os lugares, para que Ele possa chegar perto das pessoas. Você tem que se movimentar porque Ele está em você. Você vai levá-lo. Receba nas suas mãos esta palavra. É a verdadeira unção de prosperidade. Receba em nome do Senhor Jesus.
Eu tinha que vir aqui mesmo. Você estava em dúvida se eu via, né? Esse testemunho que eu vou dar agora não é meu, tá? O pessoal está aqui, mas não é meu. E é uma coisa que mexe bastante com a gente. Vou ler um texto que vocês não fazem ideia, vocês não tem nada a ver com o que foi falado até agora, mas eu vou ler. Mateus 2:1 fala assim: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorar. Realmente não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Ontem, eu estava na casa da minha mãe, os meninos estavam lá, e a minha mãe falou assim: eu estava indo para casa, que era meu rodízio, ia levar o Davi comigo, e eu falei assim: por que eu vou embora? Porque a vovó vai na igreja, tem culto já uma vez, na igreja dela. Assim, por que eu não posso ir? Você não viu? A vovó vai lá orar. Aí, mas eu também sei orar. Eu disse: tá bom, então vai. Aí, umas 8 horas, a gente foi buscar ele na casa da minha mãe, aí minha mãe veio me contar isso. Eles estavam lá, né, no Brás, quarta-feira, meia dúzia de gato pingado, começaram a conversar na roda ali, sentados, o Davi no meio, conversando com todo mundo, como ele sempre faz. Aí, quando deu hora do culto começar, o pastor chegou e falou assim: Davi, vamos começar o culto? Ele: vamos. Levantou, foi lá na frente e falou assim: vamos abrir em Salmos, em Mateus 2:1. Aí ficou todo mundo olhando para ele, minha mãe disse: Davi, senta aqui, não, deixa ele, vamos abrir no que ele está falando para a gente abrir. E leram exatamente o que foi. A palavra do pastor, ontem, era para que nós estejamos sempre prontos para trazer uma palavra para alguém. Eu falei para minha mãe: a sorte do Eliezer é que o Davi não faz uma coisa que de vez em quando ele está fazendo em casa, que sai de cara bastura. Ele insistiu, cara, porque ia dar muito certo. Não ia pegar mas ele abriu o culto. Meu Deus. Então, está no DNA da gente. Quando o Nenê falou que a gente tem uma palavra, a gente tem uma promessa, alguma palavra que Deus falou para a gente, aquele negócio de cada crente um ministro, crente Deus para ele, mas é para a gente. Para que a gente esteja preparado. Boa noite, paz. Vou contar 2 testemunhos bem curtinhos e um meu. Um é do lugar onde eu trabalho, eu sempre tenho procurado falar de Jesus, e uma vez eu até expliquei 4 leis para ele, de uma forma sem 4 leis, para todo mundo e todo mundo prestou atenção. Acho que os marcou. Mas eu achei legal que ontem eles estavam conversando sobre festas que eles iam, e eles falaram: você lembra da Ana, nossa amiga? E outro falou: lembro, a mais louca. Ela virou crente, que coisa absurda. E eles ficaram tão espantados com o fato dela ter se convertido, e eu, no meu canto, na frente, na minha baia, dei uma risada. Eles até olharam e riram de volta, porque eles sabem que eu sou cristão, e eu fiquei feliz que, além de eu, às vezes, quando eu posso encaixar alguma coisa de Deus, eles terem alguém no meio deles que fazia as mesmas coisas e que Jesus transformou a vida. Deus já tem trabalhado. E o segundo é de um rapaz da faculdade, eu tinha contado, não lembro se na quinta ou no domingo, que uma vez um rapaz lá no direito, ele me procurou e falou assim: Anthony, você é crente? Aí eu falei: sim, eu sou crente. Você pode orar por mim? Eu falei: sim, tem gente que eu não conhecia ele direito, mas alguém deve ter falado. Aí ele começou a me contar a vida dele, os problemas que ele teve, que ele tinha servido do exército, aquilo tinha traumatizado a vida dele, ele tinha até um problema chamado alopécia, eu acho, que é quando o seu cabelo cai sem explicação nenhuma, ficam uns lugares de cabelo vazios.
E o problema dele era tão grande que ele não tinha conseguido estar na área dele, a moto dele tinha quebrado, ele tinha saído da igreja onde ele estava, até aqui em São Paulo, ele é de Imbu, mas era uma igreja lá no Morumbi, não conseguia mais ir, enfim, muitas coisas ruins acontecendo. E de tantos problemas que ele tinha, ele comentou comigo que ele foi um psicólogo, e o psicólogo falou para ele, olha, eu quero que você vá num psiquiatra. E tem que ser um novo psiquiatra, porque não pode ser em outro lugar. Aí ele já ficou meio assustado. Não que ele tenha algum transtorno psiquiátrico, mas tinha muita coisa acontecendo na vida dele, e os médicos achavam que o problema do cabelo, na verdade, era um problema da alma, que era um reflexo do trauma do exército, enfim. E hoje eu encontrei com ele, e para uma glória do Senhor, ele me contou que agora ele já conseguiu um estágio na área dele, a moto, ele chegou todo feliz, um abraço, a moto dele já está arrumada, a igreja ainda não voltou, mas eu convidei no último renovação para vir aqui, vou ver se em alguma hora ele aparece, apesar de que ele é mais tradicional, acho que ele vai ficar um pouco assustado, mas glória a Deus. E o cabelo dele, que para mim foi mais chocante, porque eu encontrava com ele às vezes lá no A15, e sempre o cabelo dele ainda estava com problema. E hoje eu olhei para a cabeça dele e falei, o seu cabelo está melhor, né? Ele nem tinha reparado. Ele falou, não está melhor. Eu vou passar a mão aqui e vai sair cabelo. E para um glória do Senhor, ele passou, o cabelo dele está inteiro completo e não saiu nem fio de cabelo nas mãos dele. Ele foi curado pela OPS, não precisou procurar psiquiatra nem psicólogo, foi liberto dos problemas de alma, liberto da OPS, conseguiu estar na área dele, a moto dele que estava quebrada está arrumada, agora só falta ele voltar para a casa do Senhor, mas sei que Deus vai completar a boa obra, em nome de Jesus. Paz, igreja. Eu vou ler 3 versículos do capítulo 4 de Efésios. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo, nosso modelo, amém? Por que eu quis ler esse texto? Durante essa semana eu estava pensando sobre a plenitude do Senhor, né? Nosso modelo, Jesus Cristo, que nós temos que seguir. E o pastor falou assim, que tudo quanto nós fizermos, nós seremos prósperos, né? E a gente é próspero mesmo quando a gente segue o modelo de Cristo, quando a gente realmente busca olhar para Cristo e fazer aquilo que Ele nos ensina, no que Ele nos exorta aqui na palavra de Deus, né? E isso nos traz confiança. E quando o Senhor está falando aqui, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o aperfeiçoamento dele, e para que nós possamos, nós santos, desempenhar um bom serviço, a obra de Deus, Ele está falando com nós, igreja, cada uma pessoa. Que cada um de nós, se nós buscarmos no Senhor o modelo que é Cristo, nós vamos com certeza prosperar, como o pastor falou. E nós não vamos nos deixar levar pelas dificuldades, pelos problemas, fazer com que isso seja maior do que o nosso Deus. Eu estou falando isso porque eu tenho vivido algumas coisas, como todos nós cristãos vivemos, né? E isso não tem sido para mim nenhum obstáculo. Não estou mais olhando para isso como algo que vai me paralisar, vai me entristecer, vai me deixar chateada. Porque eu tenho aprendido com o Senhor, como igreja do Senhor, a buscar nele o que realmente Ele tem para me ensinar, para que eu possa prosperar, para que eu possa realmente fazer com que aquilo seja bem sucedido para a obra do Senhor na minha vida e para a vida daqueles que o Senhor coloca na minha vida. Porque nós somos chamados para alguma coisa, nós somos chamados para o ID, para falar do Senhor. E a gente realmente tem que buscar isso, porque como a gente vai falar do Senhor se a gente não faz aquilo que o Senhor nos ensina? Então eu glorifico a Deus porque Ele tem me ensinado isso, e eu estou falando isso para a igreja porque o Senhor colocou isso no meu coração, para que muitas pessoas possam começar a olhar dessa forma, porque às vezes a gente fica tão perturbado com as coisas deste mundo, que é realmente isso que o mundo quer, e a gente esquece do Deus que a gente serve, que é um Deus tão grandioso, tão soberano sobre todas as coisas, que o governo está sobre as mãos dele, e que nada acontece sem a permissão dele. E só nós podemos paralisar a obra do Senhor, só nós podemos impedir
que Ele continue trabalhando em nossas vidas. E que nós possamos realmente despertar como igreja do Senhor e prosperar neste mundo. Porque nós somos e temos um Deus que é maior do que todo o que está neste mundo. Amém? Eu vou contar para vocês o que aconteceu no domingo de manhã, para quem não acompanhou nas redes sociais. Depois do culto de renovação que teve em Sorocaba, no Votorantim, na verdade, a gente tinha se programado, eu, até o Nenê, o Edu, a Simone, a Bia, de fazer um trabalho lá do Corra para Jesus, que é um ministério que mistura esporte e o evangelismo, lógico, as coisas de Deus. E a gente havia combinado com eles há umas semanas atrás, um mês atrás, e começou então essa divulgação ali. A gente conseguiu umas camisetas, os patrocinadores, e aí a gente foi, como sempre a gente faz, na cara e na coragem, em nome do Senhor Jesus. Como diz Moisés, se o Senhor não for, a gente não sai daqui, então a gente crê que o Senhor vai sempre na frente. E a gente, como o pastor disse, as coisas dão certo de uma forma sobrenatural. As pessoas aderiram no domingo de manhã, num pós-culto que termina à tarde, eles cuidam lá da igreja, eles limpam. Eles estavam ali, nós estávamos mais ou menos umas 80 pessoas entre os já da igreja, os convidados. Eu pude conversar com eles sobre a parte esportiva, explicar para eles algumas coisas sobre corrida mesmo, que a gente foi lá fazer uma corrida, uma caminhada. A gente teve um momento, então, de comunhão nessa parte, sobre cuidar do tempo e tudo mais. Então, foi muito bonito. Estamos todos ali uniformizados, enfim, as pessoas foram se achegando, e a gente fez, então, 3 pelotões, e fez ali quem conseguia correr, quem conseguia andar. E no final foi lindo, assim, a gente pegou um barranco gramado, uma sombra, e essas 80 pessoas se sentaram. Então, o Edu pegou o violão, e aí a gente cantou alguns louvores ali. E foi lindo, porque o povo de Deus tem que ser assim, né? As pessoas não se envergonham de fazer as coisas, porque agora está tudo trocado, na verdade, né? O que é errado é bonito de fazer, né? Então, foi lindo ver um coro, sem regente, que eu falei, faltou você ali, um coro cantando louvor para a honra e glória do Senhor. Foi demais, assim, uma grande maioria de jovens louvando ao Senhor. No final, a turma contou o testemunho do porquê do Corra para Jesus, que foi uma cura feita através da vida do pastor, numa oração, onde ela tinha um desalinhamento de pernas, uma perna maior do que a outra, ela tinha uma escoliose lombar e torácica. Eu conheço, porque é minha parte esportiva, e eu vi na minha frente o Senhor operando, e os pés dela, então, se alinharam. Eu contei esse testemunho para quem não conhece. Então, foi baseado nesse testemunho. Depois disso, ela começou a correr, e eles correm, ela e o Nenê até mais do que eu, corre meia maratona, e corre 10, 15 quilômetros, que é uma quantidade bem razoável para se correr 21. Então, assim, depois que ela deu esse testemunho, as pessoas creram nesse Deus, o mesmo Deus, e eles desceram, então, e foram ali e receberam oração, e houve conversão, e as pessoas aceitando Jesus. E nesse momento, foi que eu senti Deus dizendo, tá vendo que você está aqui? Quando uma pessoa foi lá e se chegou ao Senhor. Então, isso aqui nos motiva a continuar. A gente sai meio sem certeza se vai dar certo ou não, mas o Senhor vai na frente. Talvez eu me saiba de coisas que eu não vi, porque cada um tem um ponto de vista. Eu contei um pouco da parte esportiva, porque é a minha parte, mas foi lindo, assim, uma coisa que foi marcante, está no Face ali. Se vocês não viram, tem uma cena, eles filmaram, a gente cantando ali em 80 vozes, eu louvor para o rigor do Senhor, a gente fez um barulho santo ali naquele lugar. As pessoas que passavam se impressionavam e foram parando para ver o que estava acontecendo. Foi demais, pessoal. Então, fica aí o nosso convite. Deixa eu dar um toque para vocês. O Corra para Jesus, eu estou lá dando aula, o Nenê até uma junto, a Débora participou da missa, a Marcela, a Melissa. A Débora está com 3 faltas, sabia? Fica aqui o convite. A gente se encontra no portão 3 e 4 do Parque de Ibirapuera, aquele portão do secretário, tá? Entre a direita, perto do Oca ali, se vocês forem em contato com a gente.
Eu dou uma aula de corrida, dou dicas de passada, de respiração, exercícios coletivos. A gente antes ora lá, faz esse trabalho aqui, consegue correr, corre, quem não consegue, caminha. Depois, no final, a gente faz um louvor ali. Quem está lá, a gente está com o violão, toca ali para o povo escutar, para Deus também, lógico. Então é isso, fica o nosso convite. Você que não sabia, então fique sabendo agora, fica o nosso convite, tá bom? Tem uma camiseta que a gente usa para que tenha essa identidade. É essa aqui, isso aqui é branca. Legal? Sábado, todos os sábados às 8 horas da manhã. Só queria falar que, quando até uma pessoa contar o testemunho, me impressionou muito, realmente cada um tem uma visão. A irmã do Rafael, a deslocada, do pastor Rafael, ela está um pouco afastada da igreja. E ela estava nesse evento, domingo de manhã. Quando até uma pessoa falar que Deus havia curado, e ela enfatiza uma coisa que o pastor fala, que eu não estava lá para ver isso aí, deve ter sido tremendo, a pedra começou a crescer, empatou ali. Eu lembro que o pastor Sérgio Lopes, quando a perna passava, falou, volta um pouquinho, Espírito Santo, tá? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando Jesus curou ela, o pastor, ela enfatiza esse testemunho, o pastor fala, faça o que você não pode fazer hoje. Não podia fazer antes. Ela, baixou. E a sentença médica era, você não pode fazer esporte de impacto. E corrida, colega, né? Você pensa na barriga aqui, mas que corre, não é brincadeira não. Que é muito yakisoba, colega. Eu sou o único atleta que, como calabresa, usa para corrida, Vinícius. Aqui que é atleta, rapaz, não é esse negócio aí de se poupar, não. Aqui bota para quebrar. E veja bem, e quando ela falou isso, que Jesus curou as costas dela, na hora, a Juliana, a irmã do Rafael, começou a ficar arrepiada e chorar, porque ela tem o mesmo problema que a Thelma tinha. E aí o pastor Evandro interrompeu o testemunho da Thelma e disse assim, Thelma, por favor, você pode orar pela Juliana? E aí a Juliana começou a descer para receber oração, e o Rafael tinha recebido uma sentença de problema de coluna na sexta-feira, que não podia fazer esporte de impacto. E era exatamente o que Jesus estava trabalhando naquele dia. E aí a unção de Deus começou a chegar lá atrás, e aí quem passava com as crianças de carrinho parava para ver, porque estava fazendo parava para viver, e resumindo, o nome de Jesus foi glorificado. Então, Deus é bom, isso é beleza. Sim, a gente estava lá. Não, como diz? Vou dar 2 testemunhos, um é meu, mas o outro não. Então, vai lá, mãe, fala, não é meu, é dele. Domingo, o pastor Fábio pregou sobre oração, né? Os 2 testemunhos que eu vou dar a respeito disso. O Donatan é que na hora que o Fábio pregava, e depois no final, quando a gente cantou, Deus me incomodou muito da gente chegar em casa e orar como família pelo Natan. Por quê? Ele, uma professora do primeiro ou do segundo ano, causou um trauma muito grande no Natan a respeito da matemática. E isso travou ele. Ele fez alguns cursos fora de matemática, mas nada adiantava. Chegava na prova, sei lá o que acontecia, bloqueava e as notas. E no bimestre passado, foi a primeira vez que o Natan tirou uma nota 5, baixa, no boletim. E nós chegamos em casa, nós oramos em família, colocamos a mão, repreendemos. Na segunda-feira, ele fez a prova. E como que é, pastor? É o telegrama que a gente passa? E nós fizemos o telegrama e Deus respondeu. Ele tirou, aí a professora contou, ele tirou 6 na prova de matemática. Então eu creio que ele foi curado, e até mesmo ele nunca vi, né? Então, vem para mim, tudo bem. O outro, é que vocês vão falar, Kelly, nossa, já, mas os propósitos de Deus não são os mesmos que eu estou vivendo
muito isso na minha vida. E faz agora você está certo, 3 meses que eu entrei na empresa, eu dei o testemunho. Só que algumas coisas não foram como nós pensamos que seria. E a gente começou a orar, eu pedi conselho pastora, conversamos com os outros pastores e nós começamos a orar, porque, como disse uma pastora, eu fazia um tour por São Paulo. E é isso mesmo que acontecia comigo. Eu tenho 10 escolas por semana, uma das escolas é lá na rua dos pastores. Eu saio de lá, depois vou para Pompeia. Então, vocês veem que eu vou assim. E eu estou com um motorista particular comigo. E isso começou a atrapalhar a profissão do aquilo que Deus deu para ele. E aquilo começou a me incomodar porque não só isso começou a ser afetado. A minha família, a minha vida espiritual com Deus, porque eu não estava tendo mais o tempo que eu gostaria com Deus como eu tinha antes. E isso, para mim, entre família e tudo, é o mais importante. E a gente começou a orar, e até baseada no curso que eu fiz para a Gal, das revestidas para o ministério, eu prefiro o meu marido trabalhando. Do que eu, tanto é que ele, trabalhando 8 horas por dia, ele vai ganhar o triplo do que eu ganho. E a gente percebeu que o meu, pelo que eu estava fazendo, não vale a pena. A gente começou a orar, porque eu falo de oração. A gente começou a orar, conversando com os pastores, e na mesma semana eu falei com os donos da empresa, e eu ouvi Deus ali. Eu orei e falei, Senhor, o Senhor vem comigo. Porque não é a Kelly que quer falar. Quero que o Senhor fale através de mim. E Deus falou, e ali eu até falei com a pastora, a minha crença, a minha fé foi questionada. Porque eu cheguei, eu falei por que eu orei, que eu queria sair. E eles falaram, e até quando a gente pode contar com você? Eu falei assim, até vocês arrumarem alguém e treinar. Porque eu sou cristã, eu sirvo um Deus. E eu não posso prejudicar vocês e nem seria certo. Aí eles falaram assim, então você provou que você é cristã mesmo. A gente queria saber isso. Então a minha fé foi questionada e Deus me honrou ali. E eles não querem que eu saia. Eles falaram, agora nós não temos meio período para dar para você. Você, queridos, ali vi Deus honrando, porque antes disso eu fiz um monte de entrevistas. E muitas eram não. E eu me sentia muito mal. E eu me disse assim, eu não sou uma boa profissional, eu não sou isso. E Deus provou que eu não sou nada disso. Que eu sou aquilo que Ele pensa de mim e não o que eu penso. E eles falaram, ano que vem, eles me ofereceram uma franquia. Não quero franquia. Eles me ofereceram um emprego de meio período ano que vem. E falou assim, se você não quiser o de meio período, então a gente pode te pagar até por hora para você dar aula. E a partir de janeiro a gente quer conversar com você de novo. Então eu senti Deus me honrou, eu testemunhei, Deus está na frente. E eu fico até o dia 30 de setembro, porque eles vão arrumar alguém. E eu vou ver o meu marido trabalhando como ele quer, porque não é certo essa situação. Eu dou glória a Deus, porque a gente não entende, mas a gente não tem que entender. A gente é filho dele, a gente tem que crer que ele tem o melhor, porque ele nos ama, né? E portas de escola com que eu estão pedindo meu currículo. Então, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas não é para entender. Muitos podem me julgar, você podia ir até o final. Mas não é isso que Deus quis. Eu fui baseada em oração. Conversei com pastores, não foi só um. Todos confirmaram a mesma coisa. Então, quando a gente coloca Deus na frente e a gente ora, vem o telegrama rápido. Então, glória a Deus. Amém? Glória a Deus.
Paz. Vou dar um testemunho, não ia falar sobre isso, mas eu estava orando há um tempo atrás e eu falei para o Senhor sobre um valor que eu precisava. E aí chegou uma pessoa e me ofertou aquele valor. E eu falei, Senhor, obrigado, glória a Deus, né? E eu não titubeei nem um pouco na hora de dizimar. Porém, eu vou falar de valores, eram R$ 4.000. E eu falei, vou dizimar, claro, nem questionei isso. Porém, eu falei, puxa, então, agora não. A nossa mente pensa isso, né? Não tem mais os 4.000, né? Agora eu tenho menos 400, né? Não devia ter pedido já. Já foi. Próxima vez eu já pede, mas eu fiquei lá com aquele valor e passou pouquíssimo tempo. Na semana retrasada, depois eu vou contar por que eu estou falando isso. Fui abrir a nova Fiscal Paulista, né, Anthony? E quando eu abri, eu não tenho grandes gastos, então não ia ter muita coisa. Porém, eu fui sorteada lá, não sei do quê. E o valor qual era? Não, porque Deus é tão detalhista que ele deu até o dízimo do dízimo. Era 400, ainda sobrou. Era 452, para eu dizimar 440. Então Deus me deu o dízimo do dízimo. Eu fiquei assim, falei, Deus é fiel, né? E nós ministramos dízimos e ofertas, a ceia e dízimos e ofertas em Sorocaba, eu contei isso lá. E eu nem ia comentar nada aqui, só que eu lembrei do Anthony, que falou para mim que, não sei quanto tempo faz que o Anthony está aqui na igreja, mas ele falou que ele estava na internet assistindo um culto e eu vim aqui dar um testemunho da Nova Fiscal Paulista. E ele assistiu, e depois ele veio para a igreja, né? Então eu falei, eu vou. Aí eu olhei da minha mãe e ela também tinha sido sorteada. Aí no outro dia na aula eu falei, eu não sou dessa igreja, mas vocês estão me abençoando por outros modos. Porque eu assisti um culto, alguém testemunhou, aconteceu a mesma coisa. Então eu falei, bom, já que é na Fiscal Paulista de novo, eu vou dar o testemunho de novo, né? Se alguém assistindo, vem pra cá. Amém. Então, glória a Deus, Deus é fiel. Então, continuando o testemunho de domingo, né, que eu vim dar o testemunho, falando da internet, né, obrigada. Que o Senhor pedi 10 vendas para o Senhor, eu vi 10 vendas, o Senhor me deu 10 vendas, glória a Deus. Chegou no domingo, eu tinha 11. Quando acabou o testemunho, eu entrei no celular, tinha mais 2. Falei, glória a Deus, o Senhor é bom, Ele é muito bom. E aí, nisso, não tem como não ler Mateus 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Por que você vai ficar pensando no que você vai comer, no que você vai vestir, no que você tem que pagar? Deus acontece, falei? Não, Ele vai dar um caminho. Ele dá um caminho, Ele traz os clientes e Ele faz a obra. Agora, a nossa ansiedade tem que ficar lá, em pé da cruz, que nem a gente cantou. Né? Onde a gente tem que entregar os nossos fardos? Aos pés da cruz. Porque é o Senhor que vai cuidar. Não tem isso que você vai fazer que vai mudar. Tem coisa que você ficar ansioso não vai resolver o problema. Coloque em oração. Em oração aos pés da cruz, o Senhor vai dar um caminho. Se não tem caminho, Ele vai dar um caminho. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Bom, alguém tem mais alguma coisa aí? Não? Então, por favor, coloque de pé. Hoje eu falava no culto da tarde. Para quem não sabe, nós temos um culto da tarde lá na Zona Leste. Chá, café, bem o que quiser. E hoje a Sueli estava compartilhando o que Jesus fez na vida dela. Ela foi um negócio que marcou muito a minha vida, assim, porque o resgate dela começou num bazar que nós fizemos evangelístico num clube uma vez, e aquela noite eu preguei, e nós tínhamos pensado assim, tínhamos montado uma estratégia de que o que menos importava era o dinheiro, nós tínhamos ganhar almas. E vendemos as roupas na época, roupas boas, vindo da Turquia, muito barato. E o dinheiro realmente não era o lucro. A Raquel trouxe umas roupas, não sei o quê, e a estratégia era para trazer vidas. E aquela noite, a sala estava cheia de gente, e aconteceu exatamente o contrário. Nós ganhamos dinheiro pra caramba. Na época, acho que foi 10 mil reais. Eu dinheiro demais. Mas quando eu preguei aquele dia, quando eu fiz o apelo, não veio uma alma. E eu fiquei arrebentado. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Quando acabou o culto, a senhora me procurou e falou para mim assim, eu tive vontade de ir lá na frente, mas eu fiquei com vergonha. Vocês podem fazer um culto na minha casa? Nós fomos fazer, Deus deu a direção de fazer 7 terças-feiras. Dali, Jesus curou o Ed, resgatou a família, restaurou a família, e da casa dela se transformou a nossa extensão hoje, para a glória do nome do Senhor. Quando ela falou comigo, eu falei, Jesus, obrigado. Porque aqui me animou, velho. Porque nós não sabemos como Deus faz, mas Deus está sempre trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já disse uma coisa linda, ela queria alugar a casa dela para ser, ela queria vender para ser, ou alugar para ser 2 casas. E Deus disse através da palavra profética, tire todas as placas, não é para você vender a casa. Ela tirou as placas, os corretores não entendiam que a casa não vendia, ela tirou as placas. Quando a igreja fez a proposta de alugar, é uma coisa mais linda, se transformou 2 em 1. Ela mora em cima e a casa de baixo é alugada para a igreja. Vai entender como Deus trabalha. Deus trabalha, nós temos simplesmente ir na onda daquilo que Ele está fazendo. Louvado seja o nome dele. Amém? Então, Pai, obrigado nessa noite. Cada testemunho que nós ouvimos, cada palavra, obrigado porque o Senhor nos chama a prosperar. E nós queremos prosperar para a glória do teu nome. Leva o teu povo embaixo da tua bênção, livra-me de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi isso aí que abriu o culto. Ai, pastor pentecostal. Não